Olá! Vamos então ao vídeo sobre o trecho do escrito A Dificuldade de Manter a Fé, da matéria para o exame de admissão desse ano. O escrito A Dificuldade de Manter a Fé é uma famosa carta escrita pelo Buda Nichiren Daishonin quando ele já vivia no Monte Minobu. É um dos 37 escritos remanescentes enviados para o seu discípulo Shijō Kingo. Na época em que foi escrita, Shijō Kingo se encontrava numa situação muito difícil, sendo severamente criticado pelo seu senhor feudal Ema e pelos seus colegas devido à sua sincera prática do budismo. Shijō Kingo recebeu essa carta que contém rigorosas orientações sobre a atitude fundamental de uma pessoa em relação à prática e a importância de se manter a fé, por mais difícil que seja a circunstância. Foi uma resposta ao questionamento levantado pelo discípulo, que diz assim: tenho praticado esse Sutra do Lótus corretamente desde o ano passado, quando o Senhor me disse que aqueles que abraçam este Sutra desfrutarão paz e segurança na presente existência e boas circunstâncias nas existências futuras. No entanto, em vez disso, uma chuva de grandes adversidades recai sobre mim. Então, Daishonin esclarece que paz e segurança na presente existência não significa uma vida livre de quaisquer dificuldades ou problemas. Significa permanecer inabalável diante das adversidades e manter a fé corajosamente até conquistar a vitória. Daishonin afirma que manter uma firme fé no Sutra do Lótus é a chave para a verdadeira paz e segurança na presente existência e boas circunstâncias nas existências futuras. Portanto, esse é um escrito que ensina a todos nós, seguidores do budismo de Nichiren Daishonin, sobre a postura correta da prática da fé. Vamos então conhecer a frase, lendo-a pausadamente. Uma frase do Sutra do Lótus diz que ele é o mais difícil de acreditar e o mais difícil de compreender. Muitos ouvem sobre esse sutra e o aceitam, mas quando grandes obstáculos surgem, exatamente como lhes foi dito que ocorreriam, são raras as pessoas que mantêm firme esse pensamento sem esquecê-lo. Aceitar é fácil, manter é difícil. Porém, para se atingir o estado de Buda, é necessário manter a fé. Aqueles que mantêm esse sutra devem estar preparados para enfrentar dificuldades. No entanto, é certo que eles atingirão rapidamente o insuperável caminho do Buda. Manter significa ter no coração o Nam-myoho Renge-kyo, o princípio primordial para todos os Budas das três existências. Então, realmente essa é uma frase bastante célebre do escrito de Nichiren Daishonin, que nos ensina a atitude correta de um praticante do seu budismo, principalmente ao se defrontar com adversidades e obstáculos na vida. Quando lido na íntegra, esse escrito, ele inicia e termina com a frase: este sutra é difícil de manter. Essa frase é uma passagem do 11º capítulo do Sutra do Lótus, Surgimento da Torre de Tesouro. A frase indica a dificuldade de manter o Nam-myoho Renge-kyo, que é a essência do Sutra do Lótus, nos últimos dias a lei, e que o Kōsen-rufu é a mais difícil de todas as empreitadas. Nesse trecho que acabamos de ler, Daishonin cita uma passagem do 10º capítulo do Sutra do Lótus, o Mestre da Lei, que diz: o mais difícil de acreditar e o mais difícil de compreender. Em sua explanação, o presidente Ikeda orienta: embora a princípio os praticantes consigam entender isso, quando defrontam a perseguição real, podem vacilar. Por isso, Daishonin escreve com rigorosa compaixão: quando grandes obstáculos surgem, exatamente como lhes foi dito que ocorreriam, são raras as pessoas que mantêm firme esse pensamento sem esquecê-lo. Por isso, ter em vista esse único ponto, manter,
firmemente em sua memória, sem se esquecer que este sutra é difícil de manter, é compreender verdadeiramente a essência da fé na lei mística. Aqueles que no momento crucial jamais se esquecem de sua fé e continuam a mantê-la resolutamente, são genuinamente os heróis e vencedores na vida. Nesse trecho, Daishonin analisa o significado de aceitar e manter, que é, na verdade, o fundamento da prática budista dos últimos dias da lei. E ele divide em dois aspectos: aceitar e manter, ou continuar. Mais difícil do que aceitar a fé no Gonzon é dar continuidade à fé e perseverar na prática budista pela vida inteira. Exatamente como ele escreve em sua carta a Shijokingo, para se atingir o estado de Buda é necessário manter a fé. Manter refere-se a uma postura proativa de lutar contra o ataque de dificuldades que possa surgir e praticar constantemente os ensinamentos do budismo. Em termos práticos, no dia a dia, como um praticante do budismo de Nichiren Daishonin, devemos sempre analisar a realidade da vida e questionarmos para nós mesmos conforme a seguinte orientação do presidente Ikeda em sua explanação. Quando os 3 obstáculos e 4 maldades surgem, vamos desafiá-los ou permitiremos que nos derrubem? Seremos vencidos pelas críticas e oposições dirigidas à nossa prática budista? Deixaremos nosso karma ou nossas circunstâncias tirarem vantagem de nós ou teremos força e sabedoria para triunfar sobre eles? Tudo isso é determinado por nossa própria vontade ou mente. A resposta consta no próprio trecho do escrito que estamos estudando. Aqueles que mantêm esse sutra devem estar preparados para enfrentar dificuldades. No entanto, é certo que eles atingirão rapidamente o insuperável caminho do Buda. Nessa passagem da explanação do presidente Ikeda, ele menciona o princípio de 3 obstáculos e 4 maldades, que são, na verdade, os vários obstáculos e adversidades que tentam impedir a prática budista. Os 3 obstáculos são: primeiro, obstáculos dos desejos mundanos; segundo, obstáculo do karma; e terceiro, obstáculo da retribuição. E as 4 maldades são: primeiro, maldade dos 5 componentes; segundo, maldade dos desejos mundanos; terceiro, maldade da morte; e quarto, maldade celestial ou impedimentos causados pela ação do rei demônio do 6º céu. Em sua explanação desse escrito, o presidente Ikeda nos ensina a forma de superar quaisquer tipos de adversidades e comprovar a vitória do caminho do Buda. Ele diz o seguinte: a prática de manter o Nam-myoho Renge-kyo é composta por aceitá-lo por meio do poder da fé e continuar a mantê-lo por meio do poder de seu pensamento firme e constante. Aqui, pensamento significa lembrar e não se esquecer. Indica permanecer fiel ao juramento feito ao Mestre. Isso se torna a maior força para manter a fé. E aqueles que continuam a praticar este budismo, plenamente conscientes de que é um ensinamento difícil de manter, com certeza serão exuberantemente elogiados por todos os Budas e conquistarão grande benefício. É natural que, como um ser humano comum, surjam dúvidas nos momentos de dificuldades. Mas o mais importante é jamais retroceder na prática budista, aconteça o que acontecer, tal como Daishonin afirma nessa frase. Para se atingir o estado de Buda, é necessário manter a fé. Atingir o estado de Buda significa estabelecer uma condição de felicidade absoluta que não é perturbada por nada. O esforço incessante de continuar a manter a fé por meio do poder de seu pensamento firme e constante para polir e desenvolver a nós próprios fortalece essa condição
inabalável na forma de coragem e sabedoria para avançar em qualquer situação. E para que possamos gravar esse importante trecho do escrito de Nichiren Daishonin, vamos então reler mais uma vez esse trecho. Uma frase do Sutra do Lótus diz que ele é o mais difícil de acreditar e o mais difícil de compreender. Muitos ouvem sobre esse sutra e o aceitam, mas quando grandes obstáculos surgem, exatamente como lhes foi dito que ocorreriam, são raras as pessoas que mantêm firme esse pensamento sem esquecê-lo. Aceitar é fácil, manter é difícil. Porém, para se atingir o estado de Buda, é necessário manter a fé. Aqueles que mantêm este sutra devem estar preparados para enfrentar dificuldades. No entanto, é certo que eles atingirão rapidamente o insuperável caminho do Buda. Manter significa ter no coração o Nam-myoho Renge-kyo, o princípio primordial para todos os Budas das 3 existências. Para finalizar, gostaria de informar que esta matéria foi estudada na reunião de palestra do mês de abril. E na edição número 2430, do dia 4 de agosto, está publicada em um encarte especial para o exame de admissão. Desejamos a todos os candidatos do exame muita boa sorte. Parabéns e muito obrigado.